Nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Marcos capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Amados, interessante que antes de entrarmos dentro daquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco, nós vamos voltar um pouco antes, na vida dos discípulos, o relacionamento dos discípulos junto com seu mestre, e a gente vai caminhando na história, a gente vai navegando dentro destes grandes mistérios que estão aqui contidos nas Escrituras. E a gente vai vendo, meus queridos, erros daqueles discípulos que nós também cometemos. Nós vamos vendo também momentos de grandes acertos, momentos de grande manifestação, momentos onde também aqueles discípulos se destacaram e que nós também muitas vezes vivenciamos com o Senhor. Há momentos que, na nossa caminhada com o nosso Mestre, nós também, como aqueles discípulos, meus irmãos, também vivemos as mesmas experiências que aqueles homens. Momentos onde nós, muitas vezes, damos aquelas escorregadelas, nós fraquejamos na nossa fé, nós damos uma olhadinha para a direita, damos uma espiadinha no buraquinho da cerca. Mas há também aqueles momentos onde o Senhor nos pega, onde o Senhor nos leva em particular, como Ele levava os seus discípulos, para exortá-los com amor, para ensiná-los. O fato é, meus queridos, que quando nós olhamos a vida desses discípulos junto com o Mestre, era exatamente, meus queridos, como nós hoje. Jesus ali ensinando os seus discípulos. E eu tenho certeza que quando você vai meditando nas Escrituras, você com certeza vai entrando dentro da história. E eu tenho certeza que muitas vezes você se identifica em muitas situações, junto como aqueles discípulos ali junto com o Mestre. E meus amados, quando Jesus escolhe os seus discípulos, aqueles homens, meus amados, eram homens como uma pedra bruta. Eles ainda estavam sendo lapidados, preparados, doutrinados, sendo ensinados de uma forma muito gloriosa, tremenda, tendo o grande mestre, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, ali ensinando cada um deles. Eram homens rudes, eram homens, meus amados, trabalhadores braçal, ali na pesca. Aqueles homens, meus amados, que não conseguiam, não sabiam nem mesmo discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Eram homens que verdadeiramente eles estavam ali sendo preparados, ensinados, moldados pelo Senhor. E eu te adianto, meus amados, antes de entrarmos aqui dentro do texto, que Deus está fazendo exatamente isso com cada um de nós. Deus, Ele está nos moldando, Deus, Ele está nos forjando, Deus está em um processo na nossa vida, meus queridos. Porque desde o momento em que nós tivemos um encontro com o Senhor, quando nós entregamos a Ele as nossas vidas, neste nosso percurso da caminhada, meus amados, quanto que muitas vezes nós nos perdemos, quanto que muitas vezes nós desviamos o nosso foco, nós desviamos a nossa mente, e quanto que muitas vezes
Nós oscilamos na nossa fé, na nossa postura, no nosso pensar, no nosso trajar, no nosso falar. E aí entra o nosso Mestre, Jesus, que nos põe de pé e nos prepara, nos ensina. E Ele está, meus queridos, guarde isso no seu coração. Deus, Ele está neste processo de restauração nas nossas vidas. E quando nós falamos de restauração, meus amados, nós podemos aqui como que abrir um leque, porque uma restauração, ela não começa apenas de uma parte superficial. A restauração, ela vem gradativamente e Deus vai restaurando ponto a ponto das nossas vidas. E é isso que Deus está fazendo com a sua igreja. A cada dia, a cada momento, cada instante que nós nos reunimos na presença do Senhor, Ele vai trazendo como que uma peça deste processo de restauração nas nossas vidas. Agora vamos entrar dentro do texto e você vai entender mais uma peça, mais um mover do Espírito de Deus, onde Deus quer trabalhar, onde Deus quer ajustar nas nossas vidas, onde Ele quer nos trazer para o eixo, onde Ele quer novamente nos dar um norte. Como eu disse, meus queridos, muitas vezes nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação, nós muitas vezes nos perdemos. E aí, meus amados, o Espírito de Deus, Ele nos traz e Ele nos coloca na rota novamente. E Ele começa todo o processo daquilo que muitas vezes nós trouxemos para dentro de nós. O texto nos conta que, meus queridos, quando Jesus ele sai do templo, logo assim que Jesus, ali no templo, naquele momento onde ele trouxe aquele discurso tão glorioso, falando acerca da sua identidade, do reino do Pai. E Jesus agora termina ali aquele discurso, meus queridos. E quando ele sai do templo, aqueles discípulos, meus amados, que agora há pouquinho estava dentro do templo, ouvindo o discurso maravilhoso do Mestre, estava ali alimentados da palavra do Mestre, estava ali, meus amados, cheios dos ensinamentos que o Mestre havia trazido a todos que estavam ali dentro daquele templo. Agora sai do templo, você vai entender as conexões que Deus vai nos levando. Agora, quando ele sai daquele templo, os discípulos, meus queridos, eles já não estavam mais focados, lembrando daquilo que Jesus havia ensinado, falado, discursado ali dentro do templo. Eles olham para aquelas grandes construções. Eles olham para aquelas construções magníficas lá de Jerusalém. Eles olham aquela estrutura e toda aquela estrutura, toda aquela beleza, aquelas pedras, todos aqueles entalhos da construção, todo o esplendor daquela construção ali de Jerusalém, encheu os olhos daqueles discípulos. Os olhos deles foram tomados de uma forma que eles não conseguiram conter a beleza daquela estrutura. Eles não conseguiram conter, meus amados, a dimensão da magnitude daquela engenharia. E eles, totalmente perplexos, aqueles homens estavam deslumbrados de ver tudo aquilo. E eles então dizem: Mestre, veja, Mestre, que construções mais lindas, magníficas. Veja, Mestre, que pedras, que edifícios.
Não é assim que muitas vezes acontece conosco. É normal, por isso que eu iniciei esta palavra, mostrando para vocês, meus queridos, que tal como aqueles discípulos, nós também precisamos que o nosso mestre nos traga para o eixo. E quando aqueles homens ficam deslumbrados com toda aquela estrutura, com as maravilhas daquelas construções, eles chamam a atenção de Jesus. Veja, mestre, olha, mestre, fica atento, olha aqui que construções tão lindas. E Jesus então olha para aqueles discípulos e diz: vocês estão vendo estas pedras, estes edifícios tão lindos? Não ficará pedra sobre pedra. Agora, amados, o que o Espírito de Deus, Ele quer nos advertir nesta noite com relação a esta experiência que aqueles homens viveram? O que Jesus Ele quer trabalhar nesta restauração da nossa vida, a exemplo deste acontecimento ali em Jerusalém com aqueles homens? Amados, nós podemos começar lá do Jardim do Éden. Uma das coisas, meus queridos, que o inimigo de nossas almas, ele busca constantemente, é verdadeiramente nos desfocar e nos fazer olhar as coisas numa perspectiva, fazer com que o deslumbre venha tomar lugar no nosso coração. Você já viu uma pessoa totalmente deslumbrada? Uma pessoa deslumbrada, meus queridos, ela não consegue ter um raciocínio centralizado. Uma pessoa deslumbrada, ela é uma pessoa precipitada, ela é uma pessoa eufórica, ela não consegue se conter. E é nesse ponto que Jesus quer falar conosco. E como eu disse, nós vamos lá para o Jardim do Éden. Essa é uma das táticas do nosso adversário desde o início. Levar a nossa mente, levar a nossa visão para o deslumbre. O que foi que Satanás fez com a mulher? O diabo ali naquele jardim. Ele trouxe para a mulher o deslumbre daquela árvore, daquela fruta maravilhosa. Ele levou a mulher a cobiçar, mas antes da cobiça, ele fez ela contemplar, ela se deslumbrar com a delícia e a beleza daquela fruta, daquela árvore. A fruta na qual Deus havia dito: de todas as árvores do jardim, você pode comer, vocês podem comer livremente. Olha qual foi a palavra do Senhor, nosso Deus, ali naquele jardim, antes do pecado. Todas as árvores, todos os frutos, vocês podem comer livremente. Mas deste fruto aqui, não. Deste fruto não toquem, não coma. Porque o dia que comer deste fruto, certamente morrerás. E meus amados, e a partir deste ponto, fica ligado, não distraia, porque o negócio vai estreitar aqui. Mas como eu disse no início, é o processo da restauração de Deus na nossa vida. Deus trabalhando, Deus nos ensinando, Deus nos mostrando a realidade. Quando aqueles discípulos ali deslumbrados com toda aquela construção, Jesus agora traz a visão daqueles homens para uma realidade. E nós muitas vezes, amados,
Precisamos que o Espírito de Deus nos puxe e nos traz para uma realidade. E vamos seguindo aquilo que o Espírito de Deus está nos trazendo nesta noite. Então, amados, desde ali do Jardim do Éden, desde aquele momento, perpetuou, meus queridos, por gerações e gerações, chegando até a mim e até você e outras gerações que virão, perpetuou este Espírito dentro dos nossos corações. Fica atentos, não entra em nenhuma contestação daquilo que Deus está falando, porque Deus vai nos levar numa clareza muito grande dentro destes versículos. E nós, amados, vamos caminhando dentro disto. E hoje trazendo isto para a nossa vida espiritual. Quando aqueles discípulos estavam ali deslumbrados com toda aquela arquitetura, amados, aqui está um aspecto natural e isso é normal na vida de qualquer um de nós. Quando vamos em algum lugar e vemos coisas assim, tão suntuosas, coisas tão maravilhosas, é normal. Mas nós não estamos falando no aspecto natural. Nós estamos falando no aspecto espiritual. É aí que está o problema. Nós não estamos, meus queridos, entrando dentro do mundo material. Mas é no espiritual que Deus está nos levando a exemplo deste texto. E muitas vezes, meus amados irmãos, são estes deslumbres que nos afastam do Senhor. As bandejas que muitas vezes o diabo vem nos trazendo, nós ficamos deslumbrados e isso nos afasta do Senhor. Nós olhamos cada coisa que muitas vezes o diabo vai nos desfocando e vai nos levando. E nós começamos, meus amados, com isto, a olhar para a beleza do exterior, para a beleza que está diante dos nossos olhos, e nós vamos deixando ser levados pelos deslumbres espiritualmente falando. E quando nós damos por conta, meus queridos, nós já estamos enfraquecidos na nossa fé, já estamos descrentes das verdades contidas nas Escrituras, nós já não temos mais aquela convicção que tínhamos antes, já não temos mais aquela essência, aquele brilho, não temos mais a identidade do Senhor, não temos mais o perfume, não temos mais a graça de Deus. Porque fomos envolvidos nestes deslumbres que o diabo vai nos envolvendo. E eu quero trazer um exemplo para você entender onde o Espírito de Deus está nos levando nesta noite. Nós conhecemos aquele episódio de Acã, quando certa vez, Deus ali na direção de Josué, eles estavam para derrotar a cidade de Jericó, a conquista, já para entrar, irmãos, olha que mistério, eles já estavam ali, irmãos, de posse da conquista, eles já estavam ali nas margens daquele rio Jordão, onde aquele rio estava já se dividindo, eles já haviam atravessado, eles agora já estavam ali bradando, eles já estavam dentro do comando de Deus, de todo o processo para que aquela Jericó caísse por terra, aquela muralha fosse demolida e eles entrassem heroicamente possuindo aquela Jericó, aleluias. E a ordem do Senhor para aquele povo, que aniquilasse, que destruísse tudo, pois tudo era anátema, tudo era maldição, que tudo fosse queimado, destruído, tudo. Essa foi a ordem de Deus para todo aquele povo. E o povo entra dentro de Jericó, heroicamente, bravamente e milagrosamente. Deus leva aquele povo
a entrar em Jericó, a possuir aquela cidade. Mas o que aconteceu ali, meus queridos? A Bíblia nos conta que Acã, ele olha ali uma capa babilônica, ele olha os tesouros que estavam ali, e ele pega, ele ficou deslumbrado, ele ficou tomado pelo deslumbre daquela capa babilônica, daquele ouro que estava ali diante dos olhos dele. E ele fez o quê, meus queridos? A Bíblia nos conta que ele pegou aquele despojo, ele pega aquela capa babilônica, ele pega aqueles ouros e ele esconde. O deslumbre, meus queridos, espiritualmente falando, eu volto a dizer a você, ele nos desfoca da direção de Deus, da ordem de Deus. A ordem de Deus foi que não pegasse, não tocasse, destruísse completamente. E aquele homem pega tudo aquilo, esconde lá na sua tenda, deixa escondido. Ele foi tomado pela beleza daquela riqueza. Os seus olhos não estavam mais focados na maior de todas as riquezas, que era a promessa da terra que Deus estava entregando. Era o tempo da conquista, meus queridos. Aquele era o momento onde eles estavam entrando já para possuir a herança que Deus havia feito a eles. E ele não conseguiu. A riqueza, os seus olhos foram tomados por aquelas riquezas todas. Ele não conseguiu ver a maior de todas, que era a terra, as terras que Deus estava ali entregando na mão deles. Irmãos, quantas coisas traz esse deslumbre dentro de nós. Quantas coisas, meus queridos, o mundo moderno, este mundo, quantas coisas que o inimigo tem trazido, quantas modernidades, quantas coisas que lentamente nós vamos envolvendo, meus queridos, e nós vamos nos desfocando e perdendo a visão. E voltando o exemplo aqui de Acã, a Bíblia nos conta, meus queridos, que por causa deste pecado de Acã, toda a nação sofreu as suas consequências. Até o momento em que Deus, então, manda aniquilar Acã e toda a sua família, juntamente com toda aquela riqueza. Meus queridos, quando Deus nos traz esta revelação, Ele quer nos fazer entender e mostrar para cada um de nós, meus amados, que a nossa visão, o nosso foco, ele não pode ser direcionado em nenhuma outra direção, senão aonde está a direção do Espírito de Deus, o reino dos céus. Aleluias! E vamos seguindo, meus queridos, e nós vamos vendo, ponto a ponto, onde muitos hoje estão longe da presença do Senhor, porque um dia, note isso, estava fervorosamente na presença do Senhor, estava fielmente caminhando, e quando então Deus começou a prover, começou a prosperar, e vidas, eu estou dando exemplos palpáveis, vidas que Deus foi prosperando, e elas começaram a ficar deslumbrado com a prosperidade, com as riquezas, com tantas coisas, e foram se desviando dos caminhos do Senhor, foi perdendo o foco, foi perdendo a visão, perdeu a visão na verdadeira riqueza, que é o Senhor. Voltando o texto, igreja, quando Jesus ali, aqueles homens chamam a atenção de Jesus, veja, mestre, veja estes edifícios. Meus amados, Jesus ali naquele momento mostra para eles uma realidade.
que em breve iria acontecer. E aconteceu, que foi a destruição de Jerusalém. E esse texto, ele é um texto também profético para aquilo que ainda está por vir. E Jesus mostra ali para eles que toda aquela beleza que estava diante dos olhos deles, aquilo tudo seria demolido, aquilo tudo estaria por terra, não ficaria pedra sobre pedra. Era como se Jesus estivesse dizendo: no meu reino, na minha Jerusalém celestial, olha para lá, é lá que está toda a beleza. Irmãos, o quanto que nós precisamos guardar este nosso coração. O quanto que nós precisamos, meus queridos, ficarmos vigilantes, porque são ataques sutis. São ataques bem sutis que o diabo vai fazendo, vai trazendo, e nós vamos nos envolvendo sem perceber. Nós vamos nos acomodando aos costumes da terra, nós vamos nos acomodando aos modismos do sistema, e tudo isso vai trazendo um calor, um aconchego no nosso coração, um quentinho dentro do nosso coração, e nós vamos dando vazão e não vamos percebendo isto. Por isso, meus queridos, que no início desta mensagem, eu trouxe ali o exemplo daqueles homens que, tal como eles, nós também, muitas vezes, agimos de igual modo. Muitas vezes, nós também, como eu dei o exemplo, queremos dar uma olhadinha no buraquinho do muro, no buraquinho da cerca. Nós também, muitas vezes, amados, queremos ser como os outros. E nós esquecemos, meus amados, que nós não somos como os outros. E nós precisamos entender, meus queridos, que é através da sutileza, dos momentos tão sutis, que o diabo desvia o nosso foco do Senhor. E nós estamos neste processo de restauração. E esta é uma peça-chave. E este é um lado onde Jesus, aleluias, Ele está nos restaurando. Porque como eu dei o exemplo lá do Jardim do Éden, nós precisamos ser restaurados. Porque aquele mesmo Espírito que agiu lá, ele continua agindo hoje para trazer as belezas, para nos atrair, para trazer os convites, para nos trazer os holofotes, os aplausos. Irmãos, precisamos ficar ligados quanto a isto. Elogios, são tantas coisas, irmãos, tão sutis, que se nós não vigiarmos o nosso coração, nós seremos deslumbrados, cheios. O nosso coração vai se engodando e nós vamos nos enchendo, nos deslumbrando com os aplausos, elogios, com o sistema e tantas coisas. E quando nós acordamos, meus amados, nós estamos tão longe, perdidos, distantes do Senhor. Mas o Senhor está restaurando a sua casa, restaurando a sua igreja, aleluia. E esta noite, Deus está nos restaurando, tirando de dentro de nós este espírito, meus queridos, que nos faz olhar para aquilo que é aparente e esquecer, aleluia, daquilo que é real e verdadeiro, que é o reino do Senhor. Aleluias. Que você possa receber esta palavra do Senhor no seu coração. Meus queridos, que possamos estar vigilantes. O inimigo de nossas almas, eu vou repetir muito esta frase. Ele vem são com as sutilezas, com as coisas pequenas. E essas coisas pequenas é que vão tomando lugar no nosso coração e vai nos enchendo, e nós vamos admirando, e nós vamos nos enchendo de tal maneira que quando nós demos por conta, igreja,
estamos tão vazios de Deus. Porque tudo quanto foi coisas, o inimigo nos encheu o coração, foi tomando lugar do Senhor nas nossas vidas. Jesus nos chama para vivermos uma realidade. Tudo é passageiro, meus queridos. A nossa vida, ela é passageira. A nossa vida, meus amados, a Bíblia diz, é como um vapor, como uma folha seca. Tudo é passageiro. Mas quando Jesus disse ali àqueles homens, não ficará pedra sobre pedra. E todas essas coisas que querem ocupar o lugar do Senhor, sejam agora tiradas de dentro do nosso coração. Todo deslumbre, tudo aquilo que envaidece o nosso coração, tudo aquilo que nos eleva, possa agora ser arrancado do nosso coração. E que nós possamos nos esvaziar dos deslumbres, das sutilezas, das vaidades, dos aplausos, dos holofotes, das luzes e de tudo mais, para nos enchermos dele, da presença dele. Meus queridos, quanto nós poderíamos aqui trazer como exemplo, mas ficaríamos aqui a noite toda. E este não é o propósito. O que Deus quer, na verdade, em poucas palavras, é abrir o nosso entendimento e entendermos, igreja, o inimigo de nossas almas, ele está aí para nos desfocar daquilo que é real, verdadeiro. Pessoas que hoje fazem loucuras por uma postagem, para receber likes, aplausos, luzes. Meu Deus, irmãos, eu volto a dizer, são coisas sutis que nos tira da presença do Senhor. São as pequenas raposinhas que destrói todo o campo. E o Espírito de Deus, ele está nos advertindo nesta noite. Que você possa receber esta palavra no seu coração. E se porventura você tem vivido dentro deste contexto, ore ao Senhor neste momento e diga: Senhor, me tira deste lugar, me esvazia deste lugar e me enche da tua presença, daquilo que é real, que é verdadeiro. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque cada dia o Senhor tem nos advertido, o Senhor tem trabalhado, ó Deus, com os processos de restauração nas nossas vidas. Meu Deus, como aqueles discípulos, Senhor, também precisamos, ó Deus, sermos restaurados. Jesus, tira, Senhor, os nossos olhos daquilo que não vem do Senhor. Senhor, nos faça deslumbrar, Senhor, com a tua glória, com o teu reino, com aquele grande dia, Senhor, quando o Senhor vier nos buscar. Que a nossa visão esteja focada aqui, Jesus, em ti, no teu reino, Senhor. Tira, Senhor, os nossos olhares daquilo que é terreno, daquilo, Senhor, que é passageiro, daquilo que será destruído. E nos faça, Senhor, olhar para aquilo que é real, verdadeiro, daquilo, Senhor, que nos aguarda. Não nos deixa, Senhor, desviar de ti. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.